então vamos continuar a nossa conversa aqui sobre distúrbios ácido-base, né? E lembrar algumas coisinhas que a gente viu em vídeos anteriores. Então nós vimos no primeiro vídeo sobre distúrbios ácido-base que a gente vai ter dois tipos de distúrbios, acidose e alcalose. Essa classificação é determinada pelo pH, né? Que caracteriza cada um dos distúrbios. E além disso, esses distúrbios eles podem ser provocados, né, por caminhos diferentes, ou seja, a gente pode ter o sistema respiratório como responsável disso, ou a gente pode ter outras vias, dentre elas também o sistema renal, que são classificados como distúrbios de origem metabólica. Então a gente vai ter o pH como um fator determinante e a origem do distúrbio também. Então vamos falar um pouquinho aqui dessas origens, né, vamos dizer assim, dos distúrbios ácido-base. Então a origem respiratória, ela é óbvia porque o sistema respiratório vai ser responsável por eliminar a principal fonte de ácido do corpo, que é o gás carbônico. E ele faz isso porque ele movimenta ar para dentro e ar para fora. A gente chama esse processo de ventilação. Então a ventilação pulmonar ela vai ser responsável, né, através desse processo de movimentar ar para dentro e para fora, a gente elimina o gás carbônico. Se essa movimentação for muito intensa, a gente elimina muito gás carbônico. Se ela for menos intensa, a gente elimina menos. Então vamos entender isso aqui, ó. Então a ventilação pulmonar, gente, ela vai determinar as concentrações de gás carbônico no plasma, ou seja, circulante, tá? Então o que significa isso? Vamos entender melhor. A ventilação, ela vai ser determinada por dois parâmetros fisiológicos, tá? Duas funcionalidades aí, que é o volume corrente, que está muito associado com a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, que se movimenta de maneira espontânea, e a frequência respiratória, ou seja, o ritmo de movimentos ventilatórios, tá? Número de respirações, né? Então, quando a gente tem alteração desses parâmetros aqui, a gente mexe com a ventilação. Então significa o quê? Se a gente reduz volume corrente ou se a gente diminui frequência respiratória, a gente diz que ocorreu redução da ventilação, tá? Então quando ocorre redução da ventilação, significa ventilar, gente. É que nem a gente pensa num ventilador. O que ele faz? Ele movimenta ar. Então a ventilação pulmonar é isso, é movimentação de ar. Ar para dentro e ar para fora. Então é como se fosse um ventilador movimentando o ar para dentro da gente e para fora da gente. Então quando a gente diminui a ventilação, o que vai acontecer? A gente vai ter um acúmulo de gás carbônico, porque a gente reduz a eliminação do gás carbônico. Então ele aumenta no organismo. Se o gás carbônico aumenta, a gente vai formar mais ácido carbônico, que vai dissociar mais e a gente vai ter um aumento de hidrogênio. Se a gente tem aumento do hidrogênio, o que vai acontecer? A gente tem redução do pH, a gente tem a acidose. E nesse caso aqui, respiratória, tá? Bom, o contrário. Se a gente tem o aumento da ventilação, ou seja, se a pessoa ventilar demais, tiver, por exemplo, um aumento da frequência respiratória, uma taquipneia, uma hiperventilação, né? Aqui no exemplo de cima seria uma bradipneia ou apneia, que é uma redução da ventilação, uma ausência de ventilação. O gás carbônico fica mais acumulado. Aqui, quando a gente aumenta a ventilação, a gente vai aumentar a saída de ar, né? Consequentemente, a gente vai aumentar a eliminação do gás carbônico. Então, significa que o gás carbônico vai diminuir no organismo. Se ele diminui, a gente vai ter redução de hidrogênio. Se diminui o hidrogênio, a gente vai ter o aumento do pH, né? Então, lembram, são grandezas inversamente correlacionadas, né? Bom, se a gente tem aumento do pH, a gente vai ter a alcalose aqui de origem respiratória, porque o que está produzindo o distúrbio ácido-base é justamente a manutenção da concentração de gás carbônico no corpo. É o ritmo ventilatório. Então é o sistema respiratório, que está com seu ritmo diferente, que está produzindo essa alteração de pH, por isso que o distúrbio é de origem respiratória. Belezinha? Então até que a gente vai ver que o exame que a gente faz para avaliar os distúrbios ácido-base, a gente chama de gasometria, que é justamente aferir as concentrações dos gases, principalmente o gás carbônico, mas também o oxigênio, no sangue, tá? A gente vai ver isso. A gente vai falar de diagnóstico também, interpretação de gasometria. Bom, gente, a função renal, que vai produzir o distúrbio de origem metabólica, ela produz por quê? Porque o rim é responsável em formar a urina, em produzir a urina que vai ser eliminada lá através da uretra, né? Então, essa função, essa produção da urina leva à eliminação de hidrogênios do corpo, né?
E aí o hidrogênio e também do bicarbonato. Então muitas vezes o rim ele joga fora o hidrogênio e segura bicarbonato, porque a gente forma muitos ácidos no metabolismo, então a gente precisa ter vias de eliminação de ácidos, né? O sistema respiratório elimina uma fonte de ácido que é o gás carbônico, o sistema renal elimina o ácido, propriamente elimina hidrogênios. Então, o rim ele é responsável em manter as concentrações plasmáticas de diversos íons do corpo, não só esses, tá? É sódio, potássio, cloreto, enfim. Mas esses são aqueles que estão envolvidos diretamente na questão de pH, né? Estão diretamente relacionados a isso. Então, a gente tem o hidrogênio e os íons bicarbonato. A concentração plasmática desses íons ela vai ser determinada diretamente pela atividade renal. Então, vamos ver como é que é isso. Bom, além da função renal, a gente tem também o metabolismo, que é um grande formador de ácidos, né? Então, se a gente tem alterações metabólicas importantes, a gente pode ter um aumento do ácido, e que muitas vezes o sistema renal não vai dar conta de estar eliminando esse excesso, e ele acaba acumulando também, tá ok? Né? Ácido lático, os cetoácidos da cetogênese, são alguns exemplos de ácidos formados aí pelo metabolismo. Bom, então vamos botar um néfron aí de fundo para ilustrar, agora a gente falando dos distúrbios ácido-básico de origem metabólica. Então quando a gente tem redução da função renal, gente, a gente vai ter o quê? Um aumento do hidrogênio, porque esse hidrogênio vai ser muito eliminado através da urina. Lembra que eu comentei com vocês? O pH da urina é um pH ácido, porque ele é cheio de hidrogênio, justamente para impedir que ocorram alterações do pH em decorrência desse acúmulo. Então o rim trabalha para jogar esse hidrogênio em excesso fora. Mas se esse rim está com a sua função comprometida, reduzida, então numa situação, por exemplo, de insuficiência renal, você tem esse hidrogênio acumulando, né? E ao mesmo tempo também a gente tem redução da retenção de bicarbonato, tá? Já que eles são lá, lembram que a gente viu, comentei com vocês sobre o sistema renal regulando o pH, a gente tem quando um é jogado fora, o outro é retido, né? Então se o hidrogênio não está saindo, o bicarbonato também não tá ficando. Então isso vai levar o quê? À redução do pH, né? Então a gente vai ter um excesso de hidrogênio diminuindo o pH, né, gente? Então nesse caso a gente tem uma acidose do tipo metabólica. Então indivíduos que têm insuficiência renal, por exemplo, tendem a ter acidoses metabólicas, tá? A gente vai falar de causas depois também, vamos fazer essa correlação. Bom, quando a gente tem um aumento da função renal, como por exemplo no uso exagerado de diuréticos, você vai filtrar demais o sangue, vai formar muita urina e vai eliminar muito, vai segurar pouco, a gente vai ter uma eliminação excessiva de hidrogênio do organismo, tá? E uma retenção ao mesmo tempo excessiva de bicarbonato, já que o transporte deles, lembram? Né? A gente vai ter sempre essa história acontecendo, o hidrogênio vai embora, o bicarbonato fica, de maneira proporcional. E aí, se a gente tem redução do hidrogênio, o que vai acontecer com o pH? Sobe, né? Então a gente vai ter aqui no caso uma alcalose metabólica. Isso vale também, gente, para alterações do metabolismo diretamente, tá? Então, se o indivíduo tem uma alteração metabólica, um indivíduo diabético, por exemplo, descompensado, que sofre de um CAD, né, que é uma cetoacidose diabética, adicionei a lista Tati Ramos. Ele vai ter mais ácidos sendo formados e, ao mesmo tempo, também ele vai ter uma função renal muitas vezes comprometida devido ao quadro diabético, né? Então, isso vai agravar ainda mais a questão da acidose. Tá ok, gente? Mas a gente vai falar disso depois nos outros vídeos, a gente vai fazer essas correlações com patologias e tal. Belezinha? Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, continuando nesse mesmo assunto. Até mais!